programa Saúde Total tem o patrocínio. Em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a programação aqui na TV Capital. Hoje é dia 30 de março de 2025. Está no ar o programa que leva saúde para a casa dos goianos e das goianas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém deseja passar, com certeza, mas quem já passou sabe da importância de uma unidade como essa nos grandes hospitais, nas grandes unidades de saúde. Hoje nós vamos falar sobre a unidade de terapia intensiva, isso mesmo, a famosa UTI. Como a gente sempre fala aqui no nosso programa, o Saúde Total, ele trata da saúde na sua totalidade, na sua integralidade. E a gente vai falar sobre esse assunto, você que tem um familiar que está na UTI, você que já passou por essa situação, principalmente no pós-cuidado, depois que sai da UTI, existem cuidados especiais sobre isso. Nós trouxemos aqui um médico intensivista, mas antes de anunciar e falar sobre o nosso convidado, o nosso boa tarde para ele, que é quem entende a autoridade no assunto, Dr. Wesley Medeiros. Boa tarde. Mais um programa, meu doutor. Parceiro Bruno, estamos aqui mais uma tarde maravilhosa de domingo. Tá aí todo mundo deitado aí no sofá, buscando conhecimento de forma simples, de forma objetiva, que é a grande missão do nosso programa Saúde Total na capital. Isso mesmo, e para tratar sobre esse assunto, de UTI, nós trouxemos aqui o Dr. Rodrigo Rocha Lima, ele que é graduado em Medicina pela Universidade de Ribeirão Preto, isso em 2008, também é pós-graduado em Terapia Intensiva pela AMIB, em convênio com a FAC Redentor, tem especialização em Residência Médica e também Clínica Médica, realizou depois outras pós-graduações, médica em modalidade Cuidados Paliativos, Lato Sensu MEC, depois MBA Executivo, por fim, UFA, Geriatria e Gerontologia Médica, Lato Sensu, em 2017. Dr. Rodrigo Rocha Lima, muito obrigado, um prazer tê-lo aqui no programa Saúde Total. Agradeço o convite, você, Bruno, você, Dr. Wesley. É um prazer estar trocando essa ideia, esse papo aqui com vocês sobre a terapia intensiva. Dr. Wesley, eu tenho percebido, por acaso, que os nossos convidados aqui gostam muito de estudar, Não teve um que a gente não trouxe que não era deu trabalho, gastamos aí quase 2 minutos do programa. Só para o currículo. E aí, Rodrigo, prazer, estávamos aqui no bastidor, olhei o Rodrigo e falei assim, conheço de algum lugar. Nós que estivemos aí em vários hospitais, ainda estamos em vários hospitais em Goiânia, e aí no interior e até em outros lugares do país, e a gente acaba se esbarrando por aí. E a medicina intensiva, eu de formação não sou intensivista, mas já trabalhei, como a gente já havia conversado, já trabalhei muito em unidade de terapia intensiva, e eu gostaria que você levasse aqui o objetivo do nosso programa, é um bate-papo com alguns termos técnicos simplificados para os nossos telespectadores entender um pouco da saúde como um todo, como o Bruno colocou. E eu gostaria, assim, a primeira pergunta é falar, nós sabemos, até de forma, uma forma que assusta, quando você falar assim, se alguém me ligar aqui agora e falar assim, seu pai está indo para UTI. Nós que temos conhecimento, a gente sabe, que tem critérios, que tem coisas. Mas para o nosso telespectador, quando eu falo que um paciente está indo para UTI, é de se preocupar? Como que é? Tem coisa mais simples que vai para UTI ou não, Rodrigo? Olha, na verdade, quando um paciente hoje vai para a unidade de terapia intensiva, é um cuidado a mais. É que o médico que está responsável por aquela vida fala, está precisando de um olhar com maior cuidado. É uma prevenção a mais. Aquela figura de 20, 30 anos atrás, da terapia intensiva, que o paciente ia para morrer, era a última coisa que tinha para fazer, ela vem mudando. O Covid foi muito importante para isso. Hoje a unidade de terapia intensiva, e graças a Deus está tendo essa mudança, é um lugar de trazer vida. É um lugar que a mortalidade vem diminuindo, a quantidade de pacientes graves, hoje a gente consegue devolver uma grande maioria, nos últimos 10, 15 anos, a sobrevida em UTI ela vem subindo de uma forma gigantesca. Mas ainda tem, por conta de novela, por conta de filme, ainda um estigma, que é um local que se gera um temor.
mas na verdade hoje é um ambiente acolhedor. Vem crescendo o critério de humanização, trazer a família para dentro da terapia intensiva. Hoje vários hospitais aqui em Goiânia têm essa figura, a família interna com o paciente, vê o que está sendo feito com ele, participa. Então tá se mudando, ela está cada vez mais humana, mais transparente, está se tirando estigmas, lendas e um misticismo que não é necessário para essa área. Ou seja, hoje em dia, antigamente pensava, tá na UTI, a pessoa, meu Deus, desesperava, né? Agora, fim, né? Acabou. Acabou, né? E não é isso, né, doutor Rodrigo? Muitas pessoas saem de cirurgias e já existe um protocolo de já ir direto para a UTI, independente de qualquer situação. Ali é um local que existem equipamentos avançados que a pessoa precisa dessa observação, certo? Sim, porque se um paciente tiver com algum problema de coração, eu não tenho como ficar olhando para o peito dele e saber como é que está o coração. Ele vai sendo colocado num monitor justamente para isso. Está num momento ali que precisa regular uma medicação, ou às vezes o coração está acelerado demais, ou lento demais, ou está falhando, ou vai ser preparado para o marca-passo. Então a gente coloca num ambiente que é possível a gente acompanhar isso em tempo real. E aí você consegue antecipar problemas, evita esperar o paciente parar ou entrar num quadro que precisa ser entubado e você já age antes. Então é um ambiente realmente de você olhar o paciente, de você conduzir ele e ajudá-lo. Cada coisa, quando vocês veem filme, um monte de coisa pendurada, encare aquilo como uma muleta. O paciente está precisando, às vezes, de uma muleta para respirar, que é uma máscara, um ventilador. Ele está precisando de uma muleta para fazer o coração bater mais forte, que é uma droga vasoativa. Ele está com uma dor muito forte, que não dá para ficar fazendo de horário, tem que ficar continuamente. Então, são várias ferramentas hoje que o principal intuito lá é o paciente não sofrer. É justamente dar uma qualidade de vida para ele durante o atendimento e evitar repercussões. E você não ficar correndo atrás do rabo. Você tem que simplesmente antecipar as coisas para o paciente não ter intercorrência nenhuma e ser entregue o quanto antes para a família e restabelecida a sua saúde. Rodrigo, nós sabemos que as medidas tecnológicas hoje que nós temos, né, a evolução da medicina está proporcionando isso que você falou. Não é mais aquele paciente moribundo que vai só para morrer. Nós temos critérios, tanto de pós-operatório como de pré-operatório. Tem paciente que tem que internar antes, né? Todo um preparo. Mas hoje nós sabemos também de uma questão do déficit de vagas. Então, acho que isso é importante. Acho que o telespectador, nós vivemos isso recentemente aqui na nossa capital no final do ano e depois logo no início, agora recentemente, algumas 2 semanas atrás, tivemos novamente nova gestão, mas faltando vaga tanto no privado quanto no público. Como está a situação de Goiânia hoje em números, né, de vagas de UTI, tanto no público quanto no privado, Rodrigo? Para o nível público, Goiânia, cronicamente, como toda capital, sempre tem um déficit, tem uma demanda reprimida, porque além de cuidar da própria população, tem pessoas do interior que ainda recorrem aqui para um nível de especialização que às vezes não tem interior, outros estados. Então é uma luta cruel, uma vez que um leito de UTI ele custa hoje 10 a 15 vezes mais caro que um leito de enfermaria. E o SUS tem um teto de financiamento, então as políticas públicas elas não conseguem acompanhar essa demanda. Ainda existe a figura da capital. Centros regionais foram desenvolvidos durante a Covid, hoje várias cidades do interior, Uruaçu, Santa Helena, Rio Verde, que não tinham UTI, hoje tem. Isso diminui um pouco a demanda, só que mesmo eles não têm todas as especialidades ou um nível de especificidade que já tem aqui, então ainda existe esse intercâmbio. Do ponto de vista privado, ele é uma discussão mais mercadológica, dependendo do serviço contratado. Para o número, a taxa de ocupação, ela está bem justa. Você sempre quer buscar alguns hospitais de referência. Esses hospitais, por terem já um nome, uma história, quase sempre não tem vagas. Então você acaba tendo que referenciar o paciente para outros hospitais que têm
um nome menor, um tempo menor, para poder acomodar. Então existe também essa concentração em nome de um histórico. A instituição ela tem um nome, todo mundo quer o melhor tratamento possível, tem um hospital como referência ou um médico que trabalha como referência. Então existe uma má distribuição por conta da concentração de relação de alguns centros hospitalares com outros. No ponto de vista numérico, para a gestão de plano, a quantidade de leito ela vem se mantendo equilibrada. No SUS, historicamente, sempre tem um déficit. A gente falou, né, no programa passado sobre os desafios do Sistema Único de Saúde, falamos sobre a questão da saúde mental no programa anterior. E tocando nesse assunto de Sistema Único de Saúde, então a gente nunca está tranquilo, né, Rodrigo? Não pode falar que a gente ali tem uma margem, talvez. No Brasil, isso é histórico, né, de Goiás. Infelizmente, nada tem um trabalho eficiente de prevenção. Espera-se chegar, literalmente, a água transbordar da caixa d'água para subir a caixa d'água e sempre fica aquela coisa por conta do custeio. O custo, o ticket para poder criar, seja um leito público, seja um leito privado, a taxação em cima dele, o custo operacional. Para você ter uma ideia, hoje um leito de UTI privado, vazio, ele custa de 700 a R$1.000, sem ter o paciente lá nele. Porque tem o médico lá, tem a enfermeira, tem a energia, tem os impostos. Então colocou o doente, esse valor estoura, dependendo da medicação que for colocado. Então existe ainda também uma insegurança de novas apostas em cima do problema do próprio fomento do plano de saúde, questões de ANS, de pagamentos. É uma operação complicada de equalizar. E aí, Rodrigo, vou fazer uma provocação. Pelo que o Bruno leu do seu currículo, você tem tanta experiência ali na assistência, na parte técnica, e agora está na parte de gestão, tanto público quanto privado. Qual que é o problema? É só financiamento? Tem problema de gestão? Ou é questão de prioridade? Gestão, prioridade, como você, colega, você sabe que é uma resposta que acaba sendo multifatorial. Mudou o sistema de formação da nossa época para hoje, seja a nível de médicos, seja a nível de enfermeiros. Nós tivemos um ambiente de prática que hoje é diferente. Vai precisar de um tempo para se avaliar se esse modelo atual é melhor do que o nosso, porque está sendo formada uma geração e a gente vai precisar comparar os números. Só que existe hoje também a quantidade de normas e de diretrizes que têm que ser seguidas ou por Ministério do Trabalho, ou Ministério da Justiça, ou Ministério da Saúde, em cima tanto de leite de SUS quanto de ambiente privado, é uma coleção de coisas que você às vezes perde o tempo com o paciente. No passado, o tempo que você gastava, por exemplo, um paciente, um UTI de 10 leitos, para cuidar da papelada, era uma média de um plantão de 12 horas, 2, 3 horas. Hoje é no mínimo 4 horas de papel, de preenchimento que você tem que fazer todo um papel para provar que o paciente precisou de um antibiótico ou de um exame. Então isso tira tempo do médico com o paciente, só que é uma realidade que se impõe. A gente ainda não encontrou um modelo que equilibre isso. Por conta dessa realidade, está sendo criadas demandas, ofertas, serviços que há 10, 15 anos atrás não tinham. Por exemplo, hoje a gente já tem uma secretária que fica de plantão dentro da UTI, porque o volume de papel aumentou demais. No passado não existia isso. Tá ótimo. Rodrigo Rocha Lima, o papo tá bom, mas a gente precisa fazer aquela pausazinha, aquele intervalo. A gente vai para um breve intervalo, volto daqui a pouco. Nós estamos conversando, o nosso convidado hoje é o Dr. Rodrigo Rocha Lima e nós estamos falando sobre os cuidados. Vamos falar também no próximo bloco sobre os cuidados da pessoa quando ela sai da unidade de terapia intensiva. Existe alguma diferença no cuidado? Não saia daí, é um minutinho só. Cuidar da sua saúde é nossa missão. Desde 2023, o Instituto Acerte transforma vidas com um atendimento humanizado e excelência
Nossa equipe de especialistas renomados oferece serviços em cardiologia, reumatologia, psicologia e muito mais. Além disso, levamos informação de qualidade e consultoria para o setor público e privado. Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar. TV Capital está com grandes novidades para você e sua família. Agora você pode conferir toda a programação em nosso site redecapitaltv.com.br, podendo acompanhar ao vivo nossos programas, acessando notícias inéditas do estado de Goiás e de todo o Brasil. Então acessa aí redecapitaltv.com.br. Voltando com o programa Saúde Total aqui na TV Capital, você que nos acompanha neste domingo, lembrando que nós temos também a nossa reprise às quartas-feiras às 10 horas da noite. Então você que nos assiste na quarta-feira, né, uma boa noite, uma ótima noite, só daqui a pouquinho, quando terminar o programa. Nós estamos recebendo hoje o médico intensivista Rodrigo Rocha Lima, ele que também é geriatra, né, e a gente estava aqui no intervalo comentando sobre uma síndrome, né, doutor Rodrigo? Síndrome da pós-UTI, é isso? Explica um pouquinho para a gente o que é isso. No passado, os pacientes saíam muito debilitados, as drogas são muito pesadas para o paciente. E a gente não dava um nome para isso. É paciente que, literalmente, por exemplo, não teve nada neurológico, mas sai como se tivesse um aspecto de um derrame. Foi um paciente, às vezes, que precisou ficar tanto tempo sedado, entubado, usando uma série de drogas, que é literalmente como se toda a parte nervosa dele tivesse tido um curto-circuito. Esse paciente ele sai muito debilitado, perde muita musculatura, porque fica muito tempo acamado, não tem movimentação. É um paciente que ele sai numa condição de um bebê recém-nascido. Vai precisar, por exemplo, de um bom tempo de reabilitação para voltar a comer sozinho. Então tem que ter assistência oral para andar, para ir ao banheiro, para tomar banho. Ele literalmente sai de uma UTI vivo, mantendo o básico dos seus sinais vitais, das suas condições fisiológicas, mas ele não consegue fazer a sua autossuficiência. É um paciente que vai precisar de elevador para colocar na cama, para botar na cadeira. É um paciente que vai precisar, às vezes, de um time de fisioterapia, aquoterapia, próteses, órteses, medicações venosas, que algumas às vezes ainda não tem substituição. São pacientes que saem com gastrostomia, porque por algum motivo não conseguem mais engolir, saem com traqueostomia. Isso tudo tem que treinar a família para cuidar, para administrar uma medicação pela barriga do paciente, para aspirar uma traqueostomia de um paciente que não consegue deglutir ou expectorar. Então são pacientes suscetíveis, se não tiver um cuidado próximo a uma equipe multidisciplinar da UTI, é aquele paciente que tem uma taxa de retorno precoce. O que significa isso? Sai, vai para casa, 7 dias depois volta pior, ou volta reinfectado. Então isso é uma realidade que se enfrenta, que há 10 anos atrás, 15, são pacientes que faleciam. A gente conseguiu, com o aprimoramento de técnicas, de tratamento, protocolos, dar uma sobrevida para esse paciente. Ele sai da UTI com a condição de auto-vida, dele continuar vivo. Só que no sentido que ele precisa ter uma assistência multidisciplinar, porque senão ele vai debilitar pelo mesmo motivo e volta pior. Certo. E nós vimos aí pelo seu curso, você hoje está atuando na área de geriatria. Também. Você está fazendo consultório, como é que está a situação? A gente atende Goiânia, atendemos o interior também. Saúde do idoso, né? O pessoal não gosta de falar geriatria, gerontologia. Esses termos estão ficando demodês, é isso, gente? Hoje existe a problematização do léxico, né, do português. Mas justamente porque a geriatria hoje ela se antecipa. Já existe a recomendação para você começar a fazer uma prevenção a partir dos 45 anos. E a pessoa tem um problema cronológico. Ela, nossa, estou ficando velho, eu não sou velho, eu não vou no geriatra, eu não vou fazer um cuidado agora, eu vou esperar quando eu tiver problema. O brasileiro, ele, fora a mulher, por questão de ginecologista, que é criada desde criança a buscar isso,
O restante, o homem como um todo, o homem não faz prevenção. O homem deu um problema, ele vai lá e olha. Então isso é um desafio. Aquela pessoa dos 60 anos, então, fala assim, eu não vou no geriatra de jeito nenhum, novo, com 60 anos, não é possível. Até porque essa percepção do idoso está mudando muito, em termos de sociedade, quando eu digo, né? Antigamente, a vaga do idoso era um senhorzinho, né, com uma bengalinha. Hoje já não é mais, hoje está escrito só 60 mais, né? Porque essa concepção do idoso depois de 60 anos, o senhorzinho não existe mais, né? A concepção deles é o seguinte, eu tenho muita saúde, estou com 65 anos e nunca fui no médico. Então essa é a concepção dele, não ter ido ao médico em 65 anos, para ele é que ele tem muita saúde. Só que ele não lembra que no contexto dele, médico às vezes não existia, ou era muito caro, quem consultava ele era, se for na cidade interior, era o farmacêutico da cidade. Ele passou e o corpo dele foi projetado para ficar vivo, para resistir. O brasileiro, antes de tudo, é um lutador. Ele chegou aos 65 anos, mas quando você vai buscar, que você vai descobrir, às vezes, um monte de coisas. Se ele tivesse tido a devida saúde pública, que infelizmente já passou, ele realmente estaria fazendo só apenas um trabalho de prevenção. E normalmente a gente só vai fazer um trabalho de ajuste mesmo e de possível, não tem mais como prevenir, porque já aconteceu. Rodrigo, o tema que a gente está se propondo aqui agora a debater é a questão dos cuidados paliativos, que envolve também a questão da medicina intensiva, parte da geriatria, né? Existem alguns que chegam lá com várias patologias e chega um momento que não tem como fazer muita coisa em relação a prognóstico, né? Então a gente tenta barrar a evolução da doença, mas chega um momento que fica mais difícil isso acontecer. E eu gostaria de falar de forma simples lá para o nosso telespectador, o que é a medicina paliativa? No passado, ela acabou surgindo principalmente dentro de terapia intensiva, mas cuidado paliativo é o momento que você para de cuidar da doença e começa a cuidar do paciente. Por exemplo, é aquele paciente que já está com câncer espalhado, não tem mais o que fazer quimioterapia, radioterapia, e o paciente quer ir para casa, o paciente quer ficar com a família dele, não quer ficar em hospital, só que você tem que dar medicação para náusea, para dor, você tem que dar um suporte para aquele paciente, para ele ter esse momento que é especial para ele, para as suas pessoas queridas, com qualidade, não vomitando, não passando dor, não tendo falta de ar. Então a paliação é simplesmente um momento que você devolve a dignidade para aquele ser humano. Chegou o momento, a medicina, naquele ponto dessa doença, que são inúmeras, não é só câncer, mas tem várias outras, que lutar mais é prolongar o sofrimento do paciente. Então, hoje já foi até recentemente formado o primeiro paliativista, formar uma residência que foi aberta no HGG. A gente que é mais antiga, a gente já fazia isso, mas hoje já tem uma especialização e está se formando esse time para cuidar dessas pessoas, que é uma realidade antiga na Europa. Na Europa existe hospices, que são hospitais de cuidado paliativo, que tem enfermeira para fazer medicação, mas a família entra e sai, é quarto com normal, com televisão, e simplesmente para a paciente ter jardim, para ela terminar os dias dela com os seus, não com ausência de sofrimento, mas na menor quantidade possível, para ter dignidade no fim de vida. A gente sabe que, e aí eu pergunto para você, Rodrigo, se a gente tem uma melhora na conscientização da população, que às vezes também a pessoa às vezes não está preparada, né? Principalmente ali na etapa final mesmo. A gente que tem experiência com paciente grave, em UTI, a gente tem a experiência de ver muitos familiares, eu não tenho capacidade de ver o fim do meu ente querido e quero que ele fique lá na UTI. E já tem outros que querem, né? Então sempre foi uma dificuldade de entendimento. Hoje você tem notado que melhorou isso ou ainda continua essa dificuldade na lida diária nossa? Isso vai depender muito da instituição que já está preparada. Na hora que tem, por exemplo, um bom corpo clínico, uma psicologia atuante,
que recebe essa família, já tenta e já percebeu os dilemas, que tem muita gente às vezes que já chega com conflito, um pai que brigou com o filho, que não vê muitas coisas, tem a questão religiosa, independente que apega e fica esperando às vezes alguma solução fora do que os medicamentos e o tratamento pode oferecer, tem a questão realmente também de culpa ou do paciente ou da familiar e de estar lidando com isso daí. Então é uma coisa que vem se estruturando. Os hospitais públicos, eu tive a oportunidade de participar da fundação do UGOL, trabalhei muitos anos no Hugo. A gente começou esse trabalho lá desde a sua fundação e deu um segmento. Hospitais privados também vem melhorando, existem já qualificações para isso daí. E depende principalmente, que acho que, como você, colega, você sabe, que é a experiência de conversar com a pessoa. Porque comunicar más notícias também é um dom. Você tem que saber como falar, na linguagem da pessoa que está ali na sua frente. Na hora de falar, como falar, para ver se ela entende. Porque são pessoas de variado nível de conhecimento, que tem essa questão ou religiosa, ou emotiva, ou de conflito familiar, e você cercando essa família, tratando isso durante a internação, se chegar nesse desfecho, você não anula o sofrimento, mas você diminui e torna ele de uma forma muito mais digerível, ao ponto que muitas famílias hoje, quando bem conduzidas nessas instituições, e temos várias, as famílias agradecem, obrigado. Porque elas entendem que o que podia ser feito foi feito. E é uma conquista para a medicina no nosso estado. Tem uma boa parcela de pessoas sendo formadas aí em terapia intensiva. Se aprimorou. Por muito tempo éramos poucos e poucos conhecidos. E vem se criando e tem um time aí já de muitos alunos meus que hoje estão brilhando aí nas redes com todo o louvor pessoal para cada um. Dr. Rodrigo Rocha Lima, acabou, Dr. Wesley, de novo. Tava tão bom. Rápido, né? Toda vez. Tem que chamar de novo. Com certeza. Dr. Rodrigo, muito obrigado pela sua presença, tá? Por aceitar o nosso convite. E nós aceitamos, viu? A sua presença aqui, tá? Fazemos questão, na verdade. Podem contar comigo. As próximas edições aí. Podem contar comigo. Com um currículo desse, dá para chamar vários temas, várias vezes. Fica aí prata da casa. Muito obrigado, Rodrigo. Prazer revê-lo aí, a gente se via aí as rodas. Nos hospitais aí. Agora vamos ficar se vendo por aqui. Fiquem com Deus, nossos telespectadores. E reprises, a quarta-feira. Que hora, Bruno? A reprise, quarta-feira, às 10 horas da noite. É isso mesmo. Quarta-feira, às 10 horas da noite. Lembrando, né, nós estamos agora finalizando o mês de março. Mês de abril já temos alguns temas aí para a gente trazer aqui, né, doutor Wesley? O mês de abril é o conhecido como Abril Verde, que é de saúde e segurança no trabalho. Nós temos também vacinação contra a gripe, o próprio Dia Mundial de Saúde. Então, teremos muitos assuntos aqui, né, doutor Wesley, para esse próximo mês. Com certeza. Fiquem com Deus e um abraço. Saúde total na capital. Um abraço para vocês, até a próxima. O programa Saúde Total tem o patrocínio, em nossa clínica, sua saúde vem em primeiro lugar, Instituto Acerte. Compromisso com o seu bem-estar.